O que Paulo fala sobre as mulheres. Esse vídeo aqui é uma continuação, na verdade, desse outro vídeo que eu coloco a Bíblia e as mulheres, onde eu falo mais sobre o Antigo Testamento e algumas passagens do Novo Testamento. Eu vou deixar marcado aqui em cima. E esse vídeo, como uma continuação, ele não vai fazer sentido se você não ver esse vídeo anterior. Então, se você ainda não viu, dá uma olhada antes nesse vídeo, porque muitas das coisas que eu vou falar aqui tem pressupostos estabelecidos naquele outro vídeo. Quer dizer, né, uma interpretação bíblica é uma interpretação que entende toda a Bíblia como uma ideia. Ela tenta entender qual a ideia geral da Bíblia sobre aquele assunto. Então, esse vídeo é uma continuação daquele falando sobre a ideia geral da Bíblia sobre as mulheres. E especificamente aqui, nesse vídeo, sobre Paulo, como Paulo lida com as mulheres, o que as passagens mais polêmicas de Paulo sobre as mulheres querem dizer, principalmente três passagens. Efésios 5, o verso 21 ao 24, 1 Coríntios 11, os versos 2 a 16 e 1 Timóteo 2, o verso 9 até o verso 14. Então, só para você ter uma ideia geral do que foi comentado no outro vídeo, a Bíblia descreve sim homens e mulheres, primeiro, como não sendo iguais, são diferentes. Mas a Bíblia também descreve homem e mulher em uma condição de submissão e domínio. E a pergunta desses dois vídeos é a seguinte: essa relação de submissão e domínio entre homem e mulher é uma descrição do contexto da época ou ela faz parte de um ideal divino que a Bíblia tenta estabelecer? Sobre essa discussão sobre coisas que fazem parte de ideais divinos e outras que refletem o contexto da época em que foram escritos, também deixo esse outro vídeo aqui para quem ainda não viu, que vai falar um pouco sobre as leis que são dadas em contextos específicos, mas que em contextos diferentes a própria Bíblia acaba revisando essas leis e estabelecendo uma ideia diferente. Porque o que a Bíblia quer estabelecer é o princípio por trás da norma e não a norma em si. Quer dizer, existe uma diferença na Bíblia entre aquilo que é cultural e que está sendo reproduzido pelo texto e aquilo que faz parte de um ideal divino e que deve ser estabelecido em qualquer hora, em qualquer época, em qualquer contexto. Então o primeiro texto está lá em Efésios capítulo 5, dos versos 21 até o verso 24, e vai dizer o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, algumas ideias interessantes sobre essa passagem. A tradução que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional, e ela vai falar sobre maridos e mulheres, e esposas. O termo grego que é usado aqui é um termo genérico que pode ser entendido como homem e mulher, no sentido geral, ou também como marido e esposa. Mas a gente percebe pelo texto que a ideia é a relação entre marido e esposa, por isso essa tradução usa as palavras marido e mulher. Então, primeiro, o texto não está falando sobre mulheres e homens em geral na sociedade, ele está falando dentro de uma relação familiar. Na verdade, tudo que está sendo dito aqui, desde o capítulo 5, do verso 21 até o capítulo 6, verso 9, é uma ideia que está anunciada aqui no primeiro verso, verso 21, 5:21, Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quer dizer, a ideia de uma sujeição mútua. E Paulo vai exemplificar a ideia dessa sujeição mútua em três instituições, vou dizer aqui familiares, mas não é exatamente a ideia de família, mas a ideia de household, de uma instituição que era comum naquela época, que era chamada de paterfamilias, uma instituição, normalmente é familiar, onde você tem um governo que é do homem, o homem da casa, o pai da casa, mas que isso se estende também a outras relações, como Paulo vai falar aqui. Então ele vai usar a ideia de sujeição um ao outro. Primeiro, na relação entre marido e esposa, ele vai falar da mulher, mas também vai falar do marido. O marido tem que, se preciso, entregar a sua própria vida pela mulher, como Cristo fez pela igreja. Depois ele vai falar da relação entre filhos e pais, lá no capítulo 6, o verso 1 a 4. E por último, ele vai falar da relação entre escravos e senhores, capítulo 6, o verso 5 a 9. Quer dizer, Paulo está falando da submissão um ao outro, e ele vai usar três instituições
para representar essa ideia de submissão mútua. A ideia de Paulo não é fazer uma apologia às instituições em si, mas a ideia de submissão independente do contexto. Essa é a ideia de Paulo. O que é importante nesse texto é que se você usa ele para justificar que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, então você obrigatoriamente, por coerência, você também tem que usá-lo para justificar a escravidão. Então a ideia é que Paulo ele não está pregando uma revolução cultural. Ele considera que existem essas instituições e que não necessariamente elas são instituições justas, mas mais do que isso, ele está falando para cada um, dentro desse contexto em que vive, exercer a submissão um ao outro. A ideia de submissão é importante aqui porque não existe ninguém que não tem nenhuma submissão. Porque mesmo o marido, que aqui dentro desse contexto a mulher está submetida a ele também tem um pai, ele também se submete ao pai. Mesmo o escravo submete ao senhor, e mesmo o senhor também tem pais, e assim por diante. A ideia é que dentro do seu contexto você exerça a sua submissão a quem lhe deve. Portanto, e isso vai ser importante nesse vídeo, qual que é o objetivo do texto, e não os exemplos que o texto está dando, né? O objetivo do texto é falar sobre a ideia de todo mundo, dentro do cristianismo, se submete um ao outro, coloca o outro antes de si mesmo. Mais do que você querer estabelecer essas instituições como um plano divino para eternamente se manter na sociedade. Uma outra passagem em que Paulo comenta sobre a questão de homens e mulheres, na verdade também aqui o contexto, na verdade as três passagens que a gente vai falar aqui, o contexto é mais marido e esposa do que homem e mulher num sentido genérico, mas essa outra passagem está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Os versos 2 a 16 vão dizer o seguinte: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse a raspado. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Verso 9. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Então vamos entender um pouco melhor esses versos, essa passagem. Primeiro, qual é o assunto principal? Sobre o que Paulo está falando nessas passagens? Isso tem que sempre ser perguntado quando você está lendo qualquer texto. Quer dizer, todas as conclusões do texto elas vão estar submetidas ao assunto principal. O assunto principal aqui é uma questão cultural. É uma questão de procedimento. É o uso do véu pela mulher quando ela estiver na igreja. Então, uma primeira coisa que a gente vai chamar a atenção aqui é no verso 5, que fala o seguinte: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse a raspado. Paulo está descrevendo aqui as mulheres orando e profetizando dentro da igreja, como se isso fosse uma situação comum. É importante entender o que Paulo quer dizer, principalmente dentro do contexto de 1 Coríntios, o que Paulo quer dizer com a ideia de profetizar dentro da igreja. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 14, Paulo vai falar o seguinte, os versos 1 e o verso 3. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. E o verso 3. Quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quer dizer, o dom da profecia é o dom do encorajamento público, do ensinamento público e da edificação pública da igreja.
Paulo está descrevendo aqui mulheres participando dessa atividade dentro da igreja. Isso vai ser importante para a próxima passagem que a gente vai comentar. Então a gente entende que em Coríntios as mulheres elas ensinavam, através dessa ideia da profetização, o dom da profecia dentro da igreja, elas ensinavam, elas encorajavam, elas consolavam e edificavam a igreja. Elas faziam parte desses que estavam à frente nisso que é chamado da profecia dentro da igreja, dentro do contexto da primeira carta aos Coríntios. O segundo ponto que é importante aqui é entender que a questão toda aqui é uma questão de honra e de decência. A questão não é de certo ou errado, mas daquilo que é honroso ou daquilo que é indecente. Essa aqui é a ideia. Isso aqui fica bem claro nos versos 4, 5, 6 e 13. Né? Aquele homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça. A mulher que não cobre a cabeça, ela desonra também a sua cabeça. É vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou raspado. O verso 13, é apropriado a uma mulher orar assim ou assado. O verso 14, né, a própria natureza não demonstra que é desonroso para o homem ter o cabelo assim ou o cabelo assado. Então a ideia aqui é uma ideia de honra e desonra. Isso é importante porque Paulo está se referindo aqui a um choque cultural que acontecia. Era costume que as mulheres, dentro de uma tradição judaica, ou seja, dentro da sinagoga, do serviço da sinagoga, elas cobrissem a sua cabeça, né? Isso vem de uma tradição muito antiga. Vocês veem no Antigo Testamento, por exemplo, é comum que as mulheres elas cubram a sua cabeça quando elas estão em pessoas desconhecidas. Por exemplo, a Rebeca, quando ela se encontra pela primeira vez com Isaac, ela se cobre. Então, você tem essa ideia de se cobrir, que é muito cara à cultura e tradição hebraicas. Ao mesmo tempo, dentro de uma tradição helênica, uma tradição grega, não é costume a mulher ter a cabeça coberta o tempo todo. Isso é perceptível, por exemplo, nas imagens que a gente tem da Grécia Antiga, nos vasos que descreviam cenas do cotidiano através de pinturas e de desenhos. Então, dentro de um contexto religioso, cristão, que vinha de uma tradição judaica, uma mulher ela se pôr à frente sem cobrir a cabeça era uma coisa desonrosa. Então começa por aí, é uma questão cultural. Honra, desonra, aquilo que é apropriado, o que é inapropriado, aquilo que é decente, que é indecente. Mas talvez o que mais chama a atenção aqui é a ideia que Paulo fala de que o homem é a cabeça da mulher e que Deus é a cabeça do homem e assim por diante. O que essa ideia de cabeça significa dentro desses versos bíblicos? É importante entender que a palavra cabeça, a palavra kefali no grego, que é usada aqui em 1 Coríntios 11, ela pode ter o significado de origem e de fonte, que é o que parece indicar dentro dessa passagem específica. Mesmo na língua hebraica, a palavra cabeça, a palavra rosh, ela significa aquilo que vem primeiro, o princípio, ou seja, uma origem e fonte de coisas também. Ela é usada nesse sentido. Paulo deixa isso claro em pelo menos 2 versos aqui. O homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. E é por isso que ele vai dizer que o homem é a cabeça da mulher, é o que veio primeiro. E depois no verso 12, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, tudo provém de Deus. Deus é o cabeça, é a origem, é de onde vêm as coisas, é a fonte das coisas. Quer dizer, o argumento que Paulo está montando aqui é o seguinte: ele vai usar a ideia de cabeça física, a sua cabeça, o que você coloca sobre a sua cabeça, comparando com a ideia de cabeça nesse sentido de fonte, daquilo que te originou. O que você faz com a sua cabeça pode honrar ou desonrar a sua cabeça metafórica, aquilo que vem antes de você. Ou seja, a mulher, quando ela ora com a cabeça descoberta, aquilo que ela faz com a cabeça dela, desonra o homem, que é a origem dela. O homem, quando ele deixa o cabelo comprido dentro daquela cultura, daquele contexto, ele desonra a sua cabeça, que é Deus, aquele que o originou. Então Paulo faz um jogo de palavras entre a cabeça física e a cabeça metafórica, que é essa fonte, essa origem, e vai falar sobre honra e desonra. O texto não está falando sobre dominação e submissão, e a única vez que ele vai falar sobre autoridade, ele está falando que a mulher deve ter autoridade na sua cabeça. E aqui, por causa dos anjos, por causa daqueles que fazem parte desse culto que ela está participando, não uma ideia de que o homem, que é o cabeça da mulher, ele deve mandar na mulher, mas a ideia de que a mulher, o que ela faz com ela mesma, com o seu corpo, com sua cabeça, ela honra ou desonra o seu marido. E o marido também, o que ele faz com o seu corpo, ele honra ou desonra a Deus.
E Deus, no final das contas, é a fonte de tudo. Paulo, ele constrói e desconstrói o seu argumento no final, né? Depois ele vai falar lá, assim como a mulher proveio do homem, ou seja, o homem é a cabeça da mulher, também o homem nasce da mulher. Então, de certa forma, também a mulher é a cabeça do homem. Mas tudo provém de Deus. E ele vai concluir, vocês que devem julgar, é apropriado uma mulher orar com a cabeça coberta ou descoberta? Lá no verso 13. Quer dizer, uma questão cultural, uma questão de costumes, e não uma questão de dominação e submissão. E a última passagem que a gente vai ver aqui está em 1 Timóteo, capítulo 2, os versos 9 a 14, que vão dizer o seguinte: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. E ele vai terminar no verso 15, dizendo, entretanto, a mulher que dá a luz aos filhos será salva se permanecerem na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Para a gente entender sobre essa conclusão de Paulo aqui sobre as mulheres, a gente tem que entender todo o contexto do que ele está falando nessa carta a Timóteo, sobre o que está acontecendo nessa igreja que Timóteo está, que Paulo está enviando essa carta. O assunto principal aqui da carta ao Timóteo está lá no capítulo 1, da primeira carta ao Timóteo. Está lá no capítulo 1, os versos 3, 4 e 6 vão dizer o seguinte: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causem controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. E o verso 6, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. A carta a Timóteo ela tem principalmente a função de falar contra as doutrinas más, contra o ensinamento falso. Essa é a preocupação de Paulo quando ele escreve essa carta para Timóteo. Paulo vai falar especificamente sobre mulheres espalhando essas doutrinas erradas, lá nos versos 12, 13 e 15 do capítulo 5 da primeira carta ao Timóteo. Ele vai dizer assim: assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras indiscretas, falando coisas que não devem. E o verso 15, algumas na verdade já se desviaram para seguir a Satanás. Paulo tem uma preocupação específica, e ele deixa isso claro na mesma carta, em relação às mulheres. As mulheres andavam ensinando coisas erradas, e principalmente falando muito sobre a vida dos outros. É isso que estava acontecendo, as mulheres estavam falando coisas demais, coisas erradas, dentro do contexto da carta que Paulo envia a Timóteo, lá na igreja de Éfeso. Por exemplo, uma doutrina que claramente aqui estava sendo espalhada pelas mulheres, porque Paulo dá um conselho específico às mulheres em relação a essa doutrina, é a doutrina da proibição do casamento, que estava se espalhando nessa igreja. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, os versos 1 a 3, vai dizer o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, etc. e tal, seguindo doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E o verso 3, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. E contra esse falso ensinamento, Paulo vai dizer lá no capítulo seguinte, capítulo 5, verso 14, aconselho as mais novas que se casem, tenham filhos, administrem suas casas, não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Quer dizer, Paulo tem uma preocupação específica sobre doutrinas que estavam sendo espalhadas por mulheres dentro da igreja de Éfeso na carta que ele envia a Timóteo. É interessante, por exemplo, que essa proibição que Paulo faz das mulheres ensinarem, ela não acontece em outros lugares, em outras cartas. Por exemplo, a que a gente leu anteriormente, a primeira carta aos Coríntios, que fala das mulheres exercendo o dom de profecia dentro da igreja, ensinando, consolando, todas aquelas coisas que a gente leu aqui que fazem parte dessa ideia do ministério da profecia na igreja. Quer dizer, se a gente percebe que em outras comunidades Paulo não apenas não proibia, mas como ele parecia incentivar que as mulheres exercessem esses ministérios, mas não especificamente nessa carta a Timóteo, a gente tem uma compreensão de que ele está falando de um contexto específico, onde essas mulheres não deveriam ensinar, porque elas já estavam contaminadas com doutrinas erradas, como ele deixa claro aqui no capítulo 5 da carta. Então Paulo usa lá em 1 Timóteo
lá no capítulo 2, os versos 13 e 14, o exemplo de Adão e Eva para falar dessa ideia da mulher ser enganada. Ele faz um alerta aqui que as mulheres devem tomar cuidado, porque não foi Adão que foi enganado, mas Eva. Da mesma forma, as mulheres, né, na igreja de Éfeso, para a qual Paulo estava enviando essa carta, elas também estavam enganadas. E, mais do que isso, elas estavam difundindo doutrinas enganosas. Mais do que difundindo, elas estavam difundindo isso de uma forma bastante assertiva, que é o que dá a entender pela palavra que Paulo usa no verso 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Essa palavra autoridade, que é traduzida nessa minha versão como autoridade, que é a palavra atentel, ela aparece no Novo Testamento só uma vez. Aí, as outras passagens bíblicas que usam a palavra autoridade não usam essa mesma palavra que é usada nesse verso. Autentel significa literalmente usar os próprios braços aqui. É como se as mulheres estavam impondo aos homens, aos seus maridos dentro de casa, essas doutrinas erradas. E assim acabavam espalhando. E Paulo fala, olha, não permito que isso aconteça. Elas têm que aprender e ir em silêncio. Não ficar falando, elas têm que ouvir a mensagem e aprender essa mensagem antes de ficar explicando para os outros e impondo aos outros essas doutrinas erradas. Quer dizer, a gente tem aqui 3 passagens, então, em que Paulo ele se dirige especificamente a mulheres, né? Dessas 3 passagens, cada uma tem uma característica peculiar. A primeira, por exemplo, que ele fala que a mulher deve se submeter ao homem, e o homem deve amar a mulher, e assim por diante, ele fala da mesma relação de submissão do escravo ao seu senhor. Ou seja, se você não entende que essa passagem ela está restrita a um contexto cultural específico, você necessariamente tem que defender a escravidão usando essa passagem. A segunda passagem, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, que vai falar do uso do véu e vai falar da cabeça, o homem é a cabeça da mulher e assim por diante, também ela não fala abertamente sobre uma questão de autoridade, mas ele fala abertamente sobre uma questão de origem. O que você faz honra ou desonra aquele que te originou. No caso, ele fala do homem como sendo cabeça da mulher, mas depois, no final, ele vai concluir falando que assim como o homem é o cabeça da mulher, como Adão, a partir de Adão, Eva foi gerada, também qualquer ser humano aqui também foi gerado por uma mulher, e também tem uma mulher como cabeça, e assim por diante. E por último, essa passagem de 1 Timóteo capítulo 2, que vai falar da mulher como ela não podendo falar na igreja, ensinar, e deve aprender em silêncio e não deve exercer impor nada ao homem, ao seu marido. Essa passagem também tem que ser entendida dentro de um contexto em que outras igrejas, Paulo não dá esse mesmo conselho, pelo contrário, ele consente e até mesmo incentiva que as mulheres participem do ministério dentro da igreja do ensinamento. E a gente também percebe dentro da própria carta que existe uma questão complicada doutrinária em relação às mulheres daquela igreja específica. Então, o que eu estou querendo dizer com esse vídeo, com essas interpretações dessas passagens? Eu não quero dizer, por exemplo, que as passagens dentro de seus contextos, elas seriam compreendidas como sendo machistas na nossa sociedade hoje. Não é isso. E nem que dentro daquela época, aquelas mulheres elas deveriam ser submissas aos seus maridos da forma como era o senso comum daquela sociedade. O que a gente tem que entender nessas passagens e que é a ideia aqui é que Paulo não tem, o cristianismo em geral não tem em momento algum a intenção de promover uma revolução cultural. O cristianismo tem como ideia trazer a justiça para a sociedade, não através de uma imposição cultural, mas tornando as pessoas mais justas. E esse é o sentido dos ensinamentos de Jesus e das cartas de Paulo. Não através de revoluções culturais, mas fazendo as pessoas se colocarem no lugar das outras e amarem as outras e se submeterem uns aos outros. Essa é a ideia. Paulo, quando fala da mulher, ele fala da mulher dentro do contexto da sua sociedade, mas em nenhuma dessas passagens a gente vê Paulo usando a ideia da submissão da mulher como um princípio divino que não deve ser questionado e que deve ser o padrão para todos os contextos culturais que possam haver. Principalmente quando a gente considera as outras passagens que foram analisadas no primeiro vídeo, a gente percebe que a intenção de Deus, o ideal divino, é que homem e mulher sejam considerados iguais no sentido de hierarquia.
Homem e mulher têm as suas diferenças culturais, têm as suas diferenças biológicas, mas eles não é plano divino que um esteja submetido ou que o outro deva oprimir ou exercer uma autoridade inquestionável sobre o outro em todos os contextos dentro da sociedade e principalmente dentro desse plano ideal divino para o que deve ser a humanidade. Portanto, isso é complicado na Bíblia. Como a gente deve entender questões culturais e como a gente deve entender questões que são princípios divinos que transcendem o contexto cultural. Me parece mais que outras passagens estão se referindo de maneira mais direta ao plano divino para toda a humanidade, como por exemplo Gálatas capítulo 3, do verso 26 até o verso 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não existe mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.